Fala pessoal, a gente está chegando aqui na nossa última aula do nosso curso de Sistema Endócrino. Hoje a gente vai falar do ciclo estral. Lembrando que, se você está assistindo essa aula sem assistir a aula de Sistema Reprodutor Feminino, você pode ficar um pouco perdido. Eu vou relembrar alguns conceitos, mas eu vou deixar aqui no card a aula para você possa ver. Como sempre, as nossas aulas foram baseadas nesses livros. Aqui eu não usei os dois livros de fisiologia que eu estava usando, que era Fisiologia Humana. Eu peguei uma imagem desse livro aqui, ele é um livro em inglês, mas basicamente eu usei o Dukes e o Kahneman para montar essa aula. E agora vamos começar com a classificação. A classificação, ela basicamente já tem dois tipos e ela depende da quantidade de estro que o animal tem por ano. Tem o monestral e tem o poliestral. É muito fácil. O monestral são aqueles que só tem um estro por ano, que é, por exemplo, os carnívoros. Os cães não entram aí, mas os gatos, por exemplo, entram. Você tem os poliestrais, que tem mais de um estro por ano, que é a maioria dos animais. E o poliestral, ele pode ser um poliestral sazonal, que é aquele que tem ciclos estrais repetidos dentro de uma estação de procriação fisiológica. Ou seja, vai se repetir ao longo de uma determinada época do ano. Seguido por um período de anestro, ou seja, anestro é que você não tem o estro, você não está tendo um ciclo estral, você está num período anestro, até a próxima estação de procriação. Ou seja, um poliestral sazonal é aquele, vou dar um exemplo, que só entra no ciclo do estro no outono. E a gente vai ver exatamente por que isso acontece. E o estro, o ciclo estral, ele tem estágios. Ou seja, tem 4 estágios que você precisa decorar. Tem o estágio do estro, que é o período de receptividade sexual, ou seja, o período de cio. É o período em que o animal vai estar disposto sexualmente, que ele vai deixar a cópula. Você tem o metaestro, que é o período pós-ovulatório imediato, ou seja, se ovulou, você já está nesse metaestro, que é o começo do desenvolvimento do corpo lúteo. CL é corpo lúteo. Você tem o diestro, que é o período da fase madura do corpo lúteo, ou seja, a partir do momento que o corpo lúteo começou a desenvolver, você já entra no diestro, porque é a fase madura do corpo lúteo. E você tem o proestro, que é o período de desenvolvimento folicular, correndo subsequente à regressão lútea e término do estro, ou seja, essa aqui é a última fase de todas, onde você já tem até a regressão do corpo lúteo. E existem alguns animais que são os animais de fotoperíodo. O que é fotoperíodo? Existem determinadas épocas do ano, como eu já disse, em que o animal vai estar suscetível ao estro. Ou seja, vai ter determinadas épocas do ano em que as condições ambientais vão estimular o corpo do animal em começar o ciclo do estro. E qual que é o principal fator que mexe nisso? É o ciclo circadiano. Eu não sei se vocês lembram da nossa primeira aula. O ciclo circadiano basicamente é o seguinte: é um ciclo em que seu corpo está produzindo hormônio e ele é controlado pelo ciclo circadiano. Esse ciclo circadiano ele é muito sensível à luz. Então, se você tem um período do ano que a luminosidade é maior ou o período do dia é maior, você vai ter uma influência maior nesse ciclo. Se você tem um período do dia menor, você vai estar estimulando esse ciclo de uma outra maneira. E às vezes o animal precisa de um dia maior para entrar no ciclo do estro, ou o contrário, precisa de um dia menor para entrar no ciclo do estro, entendeu? E existem alguns animais domésticos que a gente estuda que são fotoperíodos. Por exemplo, as gatas, as coelhas, as ovelhas e as éguas. As gatas e as éguas, elas em geral elas são anestrais no final de outono, devido à diminuição dessa luminosidade do dia. E elas começam o ciclo estral, o ciclo ovariano, no final do inverno e início da primavera, devido ao aumento da luminosidade. Como eu disse, a luminosidade é um fator primordial que o corpo ele consegue detectar e vai influenciar núcleos internos que vai controlar o ciclo circadiano. Se você está com dúvida um pouco no ciclo circadiano, vai na nossa primeira aula do curso, que eu falo um pouco lá. Então vamos relembrar um pouquinho como é que é o ciclo estral. Você tem, esse aqui é uma imagem de uma cadela. Eu peguei do livro do Malles do Doc. Você tem produção de LH e FSH constante. A partir do momento que você entra no ciclo estral, que você pode ver que está no período de anestro, você tem o desenvolvimento do folículo. O folículo, se vocês lembram, ele vai estar produzindo estrógeno. Esse estrógeno
Ele é um inibidor do FSH e do LH. Quando você tem a produção pelo folículo, você tem vários folículos ali lá no ovário, estão no seu desenvolvimento, começa a inibir o LH e o FSH, você vai ter inibição. Esse estrógeno ele também vai inibir um núcleo cerebral que vai estimular a produção de GNRH lá pelo hipotálamo, ou seja, você vai estar inibindo o inibidor, aí você vai ter um pico de LH. Pico de LH você tem ovulação, basicamente isso aqui você tem ovulação. Você tem a formação do corpo lúteo que produz progesterona e você continua com o ciclo, ou seja, tem o proéstro exatamente após a ovulação. Você tem o estro e o metaestro. Nas cadelas, e eu quero que vocês prestem atenção também nessa parte, você vai ter proliferação da mucosa vaginal e que após um tempo, aquele sangue que você vê nas cadelas é por causa da proliferação da mucosa vaginal e que a angiogênese que está acontecendo ali, você vai ter alguns vasos que vão se rompendo e você vai ter um pouco de hemorragia. Só que você não tem a descamação dessa mucosa, você tem a regressão dela. Então vamos falar um pouco das características gerais. Aqui vocês não precisam decorar, mas é só para a gente entender mais ou menos como é que funciona cada um dos animais domésticos que a gente está estudando aqui no nosso curso de veterinária. A égua, em geral, entra na puberdade com 18 meses de vida. E aqui você tem a vaca que é de 4 a 24, a ovelha que é de 4 a 12, a porca que é de 3 a 7 e a cadela pode ser de 6 a 24. A primeira cópula deles está nessa tabela aqui. Eu não vou ficar lendo porque vai ficar repetitivo. A duração do ciclo estral também de cada animal varia. Como vocês podem ver, em geral é 21. Só que nas cadelas você pode ver que você pode ter um ciclo estral de 6 a 12 meses. A duração do cio é a duração de receptividade sexual do animal. E aqui é a duração da gestação. Nessa tabela aqui, a gente vê a época de ovulação em relação ao cio, ou seja, a égua ela ovulou 1 ou 2 dias antes do cio. A vaca é de 10 a 15 horas depois do cio. Ou seja, o que você precisa ver? A partir do momento que ela está no cio, que é o período de receptividade sexual, eles não ovulam exatamente na mesma hora. Por exemplo, na égua, ela vai estar ovulando 1 ou 2 dias antes. Na vaca é de 10 a 15 horas depois. E isso é fundamental para quando você vai tentar fazer fertilização artificial. Você precisa ter esse conhecimento para que você tenha bons resultados. Aqui nessa coluna você pode ver a ocasião ideal para a cópula, como eu disse. Você precisa ter o conhecimento da época de ovulação para você ter uma época ideal de cópula. E esse intervalo recomendado para procriar depois do parto é geralmente para animais de produção ou se você tem algum valor econômico animal. Por exemplo, a vaca, para você ter uma taxa de produção de leite adequada, esse recomenda que seja de 60 a 90 dias. Mais do que isso, você pode produzir menos leite, menos do que isso também pode produzir menos leite. Então, essa aqui seria a taxa ideal. E vamos começar falando um pouco do ciclo estral das vaquinhas. Elas ovulam, como eu disse, de 12 a 14 horas depois do estro. Como vocês podem ver, tá diferente. Aqui tá de 10 a 15 e aqui tá de 12 a 14. Por que tá diferente? Porque eu peguei de duas literaturas diferentes. E existem duas coisas que a gente precisa saber mais ou menos da vaquinha quando ela entra no ciclo estral. Ela tem alterações comportamentais quando ela entra no estro, que é o período de receptividade sexual. Ela vai estar o quê? Vai estar inquieta, vai estar com atividade de montagem, imobilidade para ser montada, alerta acentuado aos outros animais e redução do apetite. Ou seja, quando ela estiver entrando no estro, ela vai ter esses comportamentos. Isso aqui você vai aprender só com a prática. Não dá pra gente ficar falando que vocês não vão aprender na teoria. E lembrando que tudo que eu peguei aqui foi da literatura dos 3 livros. Se tiver algum veterinário da área e saber que tem mais coisa ou menos coisa, é isso que está na literatura dos nossos livros de fisiologia. Tem alterações na vulva, você tem redução da produção de leite, secreção de muco na vulva e eritema e relaxamento da vulva. A égua. O ciclo estral dela ocorre
na primeira estação do ano de procriação após o nascimento. Ou seja, ela nasceu no final do inverno, no começo da primavera, ela já vai entrar no ciclo estral. Ou seja, isso não está relacionado com a idade. Mas se você tiver um animal muito jovem, aí é claro que independentemente da estimulação do ciclo circadiano do animal, ela não vai ter condições fisiológicas de entrar no ciclo estral. Aí ela não vai entrar na puberdade nessa fase do ano. Ela vai entrar na puberdade só no próximo ano, que aí ela já vai ter idade suficiente para isso. E a ovulação ocorre cerca de 24 horas antes do estro. Os sinais que a égua dá quando ela está no estro é o que? Elevação da cauda, posição imóvel com as patas dianteiras afastadas, agachar-se para urinar e ereções rítmias do clítoris. Ou seja, como eu disse, essas coisas você vai pegar com a prática, mas é bom você ter em mente que os animais eles têm alterações comportamentais quando eles estão no ciclo estral. A porca, independentemente da época do ano que a porca nasce, a gente viu que na égua não é bem assim, mas na porca ela vai entrar na puberdade de 6 a 7 meses de vida. Ou seja, ela não tem influência do ciclo estral. Os índios de ovulação dela são mais estruturados a partir do terceiro estro, depois da puberdade. Ou seja, ela vai ovular mais depois do terceiro estro. Então, às vezes, se você está querendo alguma ideia voltada para a produção, você pode ter esse fator em mente. A ovulação ocorre nos dois ovários. E você não vai ter ovulação de apenas de um ovócito. Então vai ter ovulação de 14 ou 16. A gente viu na aula anterior que no ser humano é só um. Na porca é de 14 a 16. E você tem 14 a 16 ovócitos liberados, você tem 14 a 16 copulúteos. Então se você pega o ovário da porca, vai parecer ele até lobulado, de tão corpulúteo que vai estar lá formado. Eu tentei pegar alguma imagem, mas as imagens que eu achei na internet eram uma imagem muito fraca, e não seria didática para mostrar nessa aula. E também você tem sinais do estro, como você teve nos dois últimos animais. Você tem edema na vulva, inquietude, redução do apetite. E uma coisa que tem no livro, que eu realmente não conheço a prática, que é se você aplicar uma pressão no dorso da porca durante o estro, você vai estar produzindo uma rigidez reflexa, que ocorre durante o acasalamento natural com o porco. Ou seja, esse reflexo, na teoria, você poderia ver se ela está no ciclo estral. E agora vamos falar das cadelas. O ciclo estral das cadelas varia de 6 a 12 meses de vida, ou seja, também não importa da época do ano em que isso acontece. E você tem alterações fisiológicas na vagina. O que acontece? Você vai ter espaçamento e cornificação do epitélio vaginal. Você vai ter perdas de leucócitos graças a esse espaçamento. E você vai ter aparecimento de eritrócitos. Que você precisa nutrir essa mucosa que está se expandindo. Aqui é a imagem que eu trouxe de novo, para vocês recordarem. A progesterona, que ela estimula a receptividade sexual de 7 a 10 dias. Após o quê? Após ela ser começada a produzir. Então você tem a ovulação, você tem a formação do corpo lúteo. A cadela só vai ficar receptiva para a cópula de 7 a 10 dias após a ovulação. Porque é a própria progesterona nas cadelas que está relacionada com a receptividade sexual. E uma coisa interessante, que se não houver acasalamento, o corpo lúteo ele continua a produzir progesterona. Você vai ter um diestro prolongado. Ele continua produzindo progesterona de 50 a 80 dias após a ovulação. E isso vai mantendo a hipertrofia do endométrio. O endométrio vai continuando se desenvolvendo e continua desenvolvendo as glândulas endometriais. E você pode ter também, mas isso é menos frequente, desenvolvimento das glândulas mamárias, relaxamento pélvico. E muito menos frequente ainda o desenvolvimento de comportamento materno com a produção de leite e sinais de parto, ou seja, com a gravidez psicológica. Esse diestro prolongado, ele não necessariamente ele provoca esses sinais. Só que, a partir do momento que você tem um endométrio se desenvolvendo tanto, o endométrio e por tanto tempo,
você predispõe a infecções. Porque você vai ter um endométrio com espaçamento por muito tempo. E com aquelas alterações histológicas que eu falei, você vai estar predispondo a piometra, que é a infecção do útero. E essa piometra nas cadelas é muito grave. Você pode ter casos até de morte de acordo com essa infecção. Então é uma coisa a se ficar atento. E agora falando das gatinhas. O ciclo estral ele depende da época de nascimento do animal, não é como na cadela ou como na porca. Por quê? Ele está diretamente influenciado pelo ciclo circadiano. Começa na puberdade de 6 a 8 meses, caso, dependendo da época do ano que ela tenha nascido, ou depois de mais de um ano. A ovulação nas gatas ela só ocorre se houver acasalamento, porque como você já deve ter visto, o pênis dos gatos, eles têm espículas. Eu não sei se esse é o nome correto anatômico, mas que eles, quando eles entram na gata, eles machucam a mucosa vaginal, que libera um hormônio, e esse hormônio é responsável pela ovulação. A fase lútea prolonga-se até o início do próximo estro, ou seja, você vai ter o corpo lúteo até o próximo estro da gatinha. Isso também tem sinais do estro, como você tem em todos os animais. Você tem aumento da afetividade, rastejo sobre o tórax no piso, rolo de um lado para o outro e emite som vocais por períodos longos. O ciclo estral que eu tinha para hoje era isso. Se você quiser saber mais sobre as nuances dos hormônios envolvidos, assista a aula de sistema reprodutor feminino que eu falo. E é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês gostem. Dê o like, comentem e se te ajudou de alguma forma, envie para seus amigos para dar uma moral aqui pro canal.